Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o vídeo de hoje eu trago 3 novidades, 2 do Mercadão da Bola e uma de um possível retorno do Felipe Jonathan antes do previsto. Vamos começar na questão do Mercadão da Bola. Ontem o Ademir Quintino apurou que o Vitória da Bahia procurou o staff de Bruno Mezenga. O Ademir Quintino disse que ainda não conseguiu apurar se foi o Santos ou o staff do jogador que negou a proposta do Vitória. Bom, gente, para falar um pouco sobre o Bruno Mezenga, é um jogador de 34 anos. Quando ele veio, eu falei que era uma aposta mais arriscada do que os outros 2 do Água Santa, por causa da questão da idade e ter sido um jogador bem rodado na carreira. E a única vez que ele jogou em clube de Série A foi no Flamengo, no início, onde ele jogou de 2006 a 2009. Então, eu falei que era uma aposta arriscada por questão de idade e também por questão de ser um jogador que não vivenciava a Série A. Enfim, eu acho que para avaliar a questão do Mezenga, é como eu falei na chegada dele também. É um jogador que se limita ao jogo aéreo, é um jogador que se limita a jogar perto da grande área. É um jogador que, quando é deslocado para vir buscar a bola ali no meio-campo e também, às vezes, ter que buscar no campo defensivo, faz com que ele mais atrapalhe do que ajude. Por quê? Porque é um jogador tecnicamente limitado. Quando ele joga perto da sua função, que é ali dentro da grande área, ele pode até ajudar, mas quando o técnico escala ele, fazendo com que ele venha buscar a bola, isso dificulta a própria vida do jogador. Eu acho que se caso ele saísse do Santos, não seria uma perca tão sentida pelo Santos. Por mais que muitos defendam que ele tenha mais minutos em campo, eu até acho que ele realmente jogou muito pouco com a camisa do Santos, para a gente ter uma análise específica sobre sua passagem dentro do clube. Mas, se caso ele entra poucos minutos e também vive nesse rodízio de ser relacionado, não ser relacionado, prova que o jogador não tem a confiança dos treinadores e realmente é um jogador limitado tecnicamente. Me desculpa, gente, mas é o que o Santos faz parecer. Porque se ele não tem tantas oportunidades e se ele não tem tanto tempo dentro do campo, é porque os treinadores não vê potencial no Bruno Mezenga para ajudar. Isso que eu vou falar agora é um achismo. Se foi o jogador que recusou ou o staff dele, é porque o jogador está vendo essa chance de estar no Santos como a chance da sua carreira. Porque é um jogador que não tem vivência na Série A. E aparece essa oportunidade de jogar no Santos, o cara não vai abrir mão. Esse é o primeiro ponto. Agora, se foi o clube que recusou, me preocupa um pouquinho mais. Por quê? Se o Santos recusou, é por causa que deve encaminhar a venda de Marcos Leonardo ou David Washington, ou talvez até dos 2. Isso me preocupa. Porque hoje o Santos tem 4 opções. O Marcos Leonardo, que é um centroavante que joga mais pelo chão, não tem uma boa estatura para centroavante, mas é um centroavante brigador, que tem um bom posicionamento, tem uma boa conclusão. Precisa melhorar a questão da cabeçada. Um centroavante que tem dificuldade no cabeceio vai sofrer na Europa. Outro centroavante que tem muito futuro, que é o David Washington, acho que tem mais potencial até que, inclusive, o Marcos Leonardo, por ter mais possibilidade na questão do jogo aéreo. Precisa maturar, é claro, mas o futebol europeu já está de olho. E agora temos o Julio Furch, que a gente ainda não sabe se vai corresponder o jogador que era no México. Porque se corresponder, me desculpa, mas o Bruno Mezenga vira a última opção nesse leque. Por isso que eu não acho que seria uma perca tão sentida, beleza? Agora, passando para a segunda informação do mercado da bola, tanto o Lucas Mussetti como o Globo Esporte apuraram que o Santos emprestou o Lucas Barbosa para o Coritiba. Ele não tinha realizado
7 jogos pelo Santos no Brasileirão, então ele pôde ser emprestado com opção de compra para o Coritiba. O jogador, que esse ano fez 22 partidas e 3 gols, ao todo, desde que teve a sua primeira oportunidade no profissional, ele fez 65 jogos e 7 gols. Bom, o Lucas Barbosa, gente, já falei aqui para vocês. O primeiro ano de profissional, eu não pegava tão pesado nas críticas por ser o primeiro ano. Quando você sobe da base para o profissional, muda intensidade, muda ritmo de jogo, muda até a questão da imposição física. Olha, o jogador não começou tão bem no profissional, mas é um jogador que pelo menos tem disposição, ajuda taticamente. A prova que ele é limitado na questão técnica é que o Turra, logo com uma semana de trabalho, afastou o jogador. E a gente sabe que é um jogador super afobado, é um jogador que quando tem a bola abaixa a cabeça e sai correndo que nem louco, é um jogador que sofre até na questão de coordenação motora, ele tem até uma qualidade na questão do jogo aéreo, e a questão que em certos momentos ele parecia um bagre iluminado, igual está sendo o Mendonça nesses últimos jogos, que é um jogador limitado tecnicamente, mas participa diretamente do gol que dava ou empate ou vitória do Santos. Então o Lucas Barbosa, na minha visão, também é uma perca que o Santos não vai sentir tanto, ok? Como eu falei, não é um jogador tecnicamente muito bom. É um jogador bem limitado. É um jogador esforçado? É. Mas ao mesmo tempo, é um jogador que sofre com fundamentos básicos do futebol. Inclusive, nesse segundo ano dele de profissional, eu já comecei a criticar um pouco mais pesado, e é um jogador que não evoluiu, tanto ele como o Juan Seco, que hoje está na Bulgária. Bom, gente, e por fim, o que eu queria falar aqui é na questão da volta do Felipe Jonathan. Tanto os perfis oficiais do Santos e do jogador já postaram o jogador fazendo uma transição. O jogador teve uma lesão grave no joelho, a previsão era de volta só ano que vem. Só que esse fato dele estar fazendo uma transição, existe uma possibilidade dele voltar em outubro. E eu acho importante a volta do jogador antes do término da temporada. Por quê? Vamos lá. Eu realmente penso que o ciclo do Felipe Jonathan já se encerrou aqui. Eu também penso que o Santos tem que vender ele na próxima janela. Já perdeu várias oportunidades de ter negociado o jogador. Só que o Felipe Jonathan, ele tem algumas qualidades, como na questão do apoio e a finalização de longe. E, inclusive, uma das coisas que eu cobrava muito ele antes de ter a lesão é o porquê ele não conseguia mais finalizar tão bem. O Felipe Jonathan, vocês podem pegar os gols que ele fez para o Santos, mostra que é um jogador que quando chega perto da área, ele finaliza bem. Então, eu não sei o que aconteceu com ele após a saída do Cuca em 2020, que foi um jogador que não rendeu mais na lateral esquerda. A parte defensiva, realmente ele comete muitos erros e erros infantis para um jogador do calibre dele. Digo isso porque é um jogador que já foi cotado em seleção pré-olímpica, jogador que foi cotado em seleção, um jogador que realmente tem qualidade com a bola no pé. Mas acho que a questão dele ter ficado aqui no clube com um tempo acomodado, e digo isso por não ter um reserva à altura que fizesse ele correr, fez com que ele caísse de rendimento. E hoje que temos o Dodô, ele vai ter uma concorrência pesada, uma concorrência que vai fazer ele treinar e correr atrás para ter a posição. E o que mais me agrada, que a melhor fase do Felipe Jonathan no Santos foi quando ele fazia aquela dobradinha com o Jorge em 2019. E eu acho que com o Dodô, o Santos pode ter essa variação tática com os dois jogando ali pelo lado esquerdo. E acho que vai ajudar bastante. E outra coisa que seria bom o Felipe Jonathan à disposição é que você não precisa jogar o Kevson em uma fogueira. O Kevson realmente tem potencial, mas eu acho que hoje o clube vive em uma situação tão delicada e também tão dramática que qualquer erro, a carreira desse menino pode ir por água abaixo e também ser desvalorizado no mercado, o que é muito ruim. Então acho que o Kevson tem que estar sendo relacionado em alguns jogos. Eu acho que, dependendo da situação, tem que entrar nos jogos, mas, pelo menos, com o Felipe Jonathan voltando, não precisa atacar o menino na fogueira. Faz com que ele seja lapidado de forma correta e também com calma, do jeito que tem que ser. Tá bom? Bom, gente, as novidades de hoje são essas aí.
Tomara que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos!